E a palavra que está no meu coração para esse dia está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 8, verso de número 22 em diante, que diz assim: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, e disse: Vejo os homens, pois o vejo como árvores que andam. Depois tornou pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via longe distintamente a todos. E mandou para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Esse texto aqui é quando Jesus restaura a visão de um cego. Observe aqui que Jesus está chegando em Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram a Jesus que tocassem nele. Alguém vai pedir pelo cego, vai pedir para que Jesus toque nele. Jesus vai tomar o cego pela mão, vai levar para fora da aldeia e vai cuspir nos olhos, impondo-lhe as mãos. E pergunta para ele se ele via alguma coisa. Aí ele vai levantar os olhos e disse: Eu vejo homens como árvores, que é uma expressão como se ele estivesse enxergando sombras. Não conseguisse ver normalmente, estava enxergando sombras, homens como árvores. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos e disse: Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. É muito tremendo a expressão como Deus ele trabalha com cada pessoa de uma forma diferente. Cada pessoa Deus procura tratar e falar de uma forma diferente. Né? Uns Deus cura com uma palavra, outros Jesus cura com a mão, outros Jesus cura pela fé, alguém toca nas vestes dele e é curada. Então, cada pessoa, Jesus resolve trabalhar de uma forma diferente. E existem algumas aplicações aqui nesse texto que são muito pertinentes para essa manhã. A primeira é quando o texto diz que trouxeram um cego e rogaram que Jesus tocasse nele. Veja bem, não é o cego dessa vez que está pedindo para ser curado. É alguém que está rogando pelo cego. Por isso que eu falei para você que cada história Jesus se manifesta de uma forma. Por exemplo, Bartimeu, ele gritou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Já nesse caso, a nenhum momento você está vendo o cego gritar, clamar, pedir ajuda ao Senhor. O texto diz que é alguém que está rogando por ele: Senhor, toca nele. Alguém que está pedindo para Jesus tocar o cego. Isso aqui é interessante porque o cego não pede, mas tem alguém que pede por ele. Você vê a importância da gente estar cercado de bons relacionamentos. Amizades que nos aproximam de Deus. Pessoas que possam nos levar para Jesus. Por isso que eu digo que a amizade verdadeira não é aquela que vai te levar para o mundo. A amizade verdadeira não é aquela que te leva para beber, que te leva para cheirar, que te leva para... Não, a amizade verdadeira é aquela que te leva para perto de Jesus. Alguém que te leve para perto de Cristo. Se cerque sempre de relacionamentos que possam edificar a tua vida e não te levar para longe de Deus. Se cerque de pessoas que falam: Pô, cara, vamos orar, vamos para a igreja, vamos ler Bíblia, vamos buscar o Senhor, vamos se consagrar. Ó, não é desse jeito não, peraí, vamos consultar o Senhor para que Ele nos dê a direção certa. Se cerque de amizades que possam te levar até Jesus. Que você não vê o cego clamando, mas você vê alguém clamando por ele. Tá vendo a importância de ter bons amigos? Amizades sinceras? Às vezes você fala assim: esse cara é meu amigo, ele é teu amigo enquanto você tem dinheiro, mas se não tiver mais nada. Pessoas que possam te levar para Jesus sem você ter nada em troca.
A amizade do mundo funciona muito dessa forma. O cara te leva pro baile, dá dinheiro para você consumir com ele drogas, dá roupa para você sair pro baile, mas às vezes para te levar para Cristo, para te ajudar nos seus problemas, nos seus dia a dia, não faz. Porque não são amizades importantes para a sua existência. São importantes aí para curtir a farra, para curtir o mundão. Se cerque de pessoas que possam te ajudar. Ser amigos de verdade, sinceros, que possam alimentar o seu espírito, que possam sempre trazer uma palavra de paz, que possam trazer ânimo para a tua alma. Amizades que valem a pena ter no nosso cotidiano. Se cerque de amizades verdadeiras. Amizades que possam edificar a sua vida. Um ponto interessante é que o cego não está clamando, mas tem alguém clamando por ele. De repente tem alguém na tua casa que não está clamando, mas Deus está usando você para clamar por ela. De repente tem alguém na tua família que não está orando, mas Deus está usando você para orar por ela. De repente tem alguém nesse trabalho aí que não ora, mas é você que Deus está usando para orar por eles. Então ore, clame por eles. Porque a tua oração tem poder de intervir a história que você está vivendo. A tua oração, ela tem o poder de intervir o momento que você está vivendo. Você não pode parar de orar. Você não deve parar de orar. Você precisa continuar orando, intercedendo, clamando ao Senhor, buscando para que através da sua oração outras pessoas sejam alcançadas. Quem sabe tem gente da tua casa que está sendo alcançada através da tua oração. Alguém que está sendo salvo, liberto, curado, porque você decidiu clamar a Jesus. Da mesma forma como esse cego foi atendido, porque alguém orou por ele. Não foi o cego que pediu para Jesus, foi alguém que está orando, que está pedindo pelo cego para Jesus. A tua oração tem efeito. Que de repente você vai falar, poxa, mas na minha casa ninguém é crente. Na minha casa só tem ímpio. Na minha casa só tem gente que não presta. Na minha casa, sabe, eu sou o único crente da minha casa. Ninguém ora aqui, ninguém clama, ninguém intercede, ninguém faz nada nessa casa. Só eu oro. Que bom que você pelo menos ora. Que bom que você pelo menos crê em Jesus e confessa Jesus. Por quê? Porque Jesus só precisa de um para a luz chegar dentro da tua casa. Se você creu, se você acredita, através de você, você vai alcançar toda a sua família. O cego não clama, mas tem alguém que clama por ele. Está orando por ele. Jesus vai atender a petição. E o texto diz que, tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia. Isso aqui é interessante. Jesus está tomando o cego pela mão e está levando ele para fora da aldeia. A pergunta é, por que Jesus não faz o milagre aonde o cego está? Por que Jesus está conduzindo o cego para fora da aldeia? Por que para Jesus fazer esse milagre, Jesus não fez no lugar que ele estava, no momento que ele estava? Jesus precisou levar o cego pela aldeia. Primeiro, Jesus pegou na mão. Segundo, levou para fora da aldeia. Jesus tirou ele da aldeia. Isso é interessante, né? Jesus fez questão de arrancar o cego do lugar que ele está. Existem milagres que, para acontecer na sua vida, vai ser necessário Jesus arrancar você do lugar que você está. Às vezes o ambiente não é ideal. Às vezes algumas pessoas não são ideais. Às vezes o relacionamento não é propício. Aí Jesus te pega pela mão e te leva. É interessante que o texto diz que Jesus tomou o cego pela mão e levou para fora da aldeia. Porque Jesus sabe que você talvez não teria força para sair. Jesus sabe que talvez por você ficava sempre naquela aldeia. Jesus sabe que por você ia continuar do mesmo jeito. Aí Jesus vai lá e te pega pela mão e tira você da aldeia. Para quê? Para fazer um milagre sobre a sua vida. Para manifestar o poder dele sobre a sua vida. Em alguns momentos, ele, o próprio Senhor, vai te tirar de certos lugares para que você receba o milagre. Então não reclama se ele fechar a porta, não reclama se ele tirar certas pessoas da tua vida, não reclama se ele fechar o caminho, não reclama se algumas coisas darem errado, não reclama se ele te arrancar de lá. Por quê? Porque ele está no controle. O importante não é você saber para onde está indo. O importante é você saber quem é que está te conduzindo. Quem é que está te levando? É Jesus? Ah, então deixa aí. Ah, Jesus está levando? Então eu vou. Porque
que não importa para onde ele me leve, desde que eu esteja com ele. Jesus está conduzindo o cego para fora da aldeia, porque às vezes tem coisas na aldeia que podem impedir você de receber o milagre. Às vezes uma amizade, um relacionamento, um ambiente. E às vezes Deus não quer você lá. Aí Deus te arranca com a mão, tira de lá, para que o milagre venha se manifestar sobre a sua vida. Jesus toma ele pela mão, Jesus leva ele para fora e vai cuspir nos olhos. Vai cuspir nos olhos e vai perguntar, tá vendo alguma coisa? Olha que interessante isso. E cuspindo nos olhos e impondo-lhe as mãos. Jesus vai cuspir nos olhos do cego. Aí alguém vai olhar e vai dizer, nossa, que ato de repugnância. Que quem não sabe o que está acontecendo, o que você imagina? Uma pessoa vem, cospe no seu rosto. Você vai pensar o quê? Poxa, um ato de desprezo, um ato de humilhação. Concorda comigo? Só que Jesus não cospe para humilhar. Jesus não cospe para menosprezar. Jesus cospe com intenção de fazer o milagre. Mas quem está olhando de fora está dizendo, ele está me humilhando, ele está me pisando, ele está me constrangindo, ele está cuspindo. Só que o que Jesus está fazendo é para realizar um milagre. Às vezes tem coisas que você está questionando. Às vezes tem coisas que você não está entendendo. E você questiona dizendo, por que Deus está fazendo isso? Está me humilhando tanto, está me pisando tanto, todo mundo está vendo, eu estou sendo constrangido, mas na verdade Jesus está permitindo tudo isso para que haja um milagre na sua vida. O que você passa não é para terminar com humilhação. O que você passa não é para terminar com constrangimento. O que você passa não é para terminar com sofrimento. O que você passa não é para terminar com dor. O que você passa não é para terminar com tristeza. O que você passa é para terminar com milagre, com honra, com exaltação, com louvor. Entende? Você está achando que ele está cuspindo para te humilhar, mas ele está cuspindo para fazer um milagre acontecer. A questão é que muitas vezes a gente não entende o que Deus está fazendo. Aí por a gente não entender, a gente julga, a gente questiona. Só que se é ele que está fazendo, ele está fazendo melhor. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele vai fazer, ele sabe para onde ele está te levando, ele sabe o porquê que ele está te levando, ele sabe o que está acontecendo com o teu coração e essa enfermidade vai ser para a glória de Deus sobre a sua vida. Então não fique com medo, não temas, não se desespera diante desse sofrimento que você está passando, porque todo esse processo é para a glória do Senhor. Quem olha de longe está dizendo, está me humilhando. Mas Jesus está dizendo, não é para humilhação dela, é para milagre. O problema está te humilhando, o problema está te pisando, o problema está te constrangindo. Mas o que Jesus está fazendo é preparar um ambiente para o milagre acontecer. Então não questiona. Porque como eu disse, a loucura de Deus, ela sempre vai ser mais sábia do que a sabedoria dos homens. Jesus cospe nos olhos do cego e pergunta, tá vendo alguma coisa? É engraçado as perguntas de Jesus, né? Porque Jesus, ele sabe o que está acontecendo. Jesus sabe que ele não estava vivendo nada. Ele era Deus. Ao mesmo tempo que Jesus é homem, ele também é Deus. Então ele tem conhecimento de quem era esse homem. Ele sabe que ele não estava vendo. Aí o homem vai dizer, levantando os olhos, disse, vejo homens como árvore. Quando ele fala, vejo homens como árvores que andam, ele está dizendo o seguinte, eu estou enxergando sombras, ele não está enxergando bem, ele não está enxergando 100%. A visão dele não foi totalmente restaurada, ele não consegue enxergar muito bem, ele não vê muito bem, ele vê homens como sombras. E presta atenção, isso aqui é fantástico, isso aqui é fantástico. Porque quem está tocando nele não é Rodrigo Santana. Quem colocou a mão no cego não foi o fulano de tal. Quem colocou foi Jesus. E você consegue entender que mesmo Jesus cuspindo nos olhos, tocando no cego, o cara ainda não consegue enxergar bem? Ele está enxergando embaçado? Ele está vendo com dificuldade? Eu estou falando de Jesus, o Criador, que está tocando no cego. E mesmo depois de ter tocado no cego, o camarada não recebe de maneira instantânea a cura.
Aí quando eu orei o Senhor para entender esse texto, porque o texto vai dizer que Jesus então, quando o cego fala que vê homens como árvores que andam, Jesus vai tornar a tocar a mão sobre ele, ó. Depois tornou, pôs-lhe as mãos nos olhos e ele olhando firmemente, aí sim foi restabelecido a sua visão. Jesus teve que tocar 2 vezes no cego para ele enxergar de maneira clara, mas eu estou falando de Jesus, que não precisa tocar 2, 3 vezes, não precisa nem tocar. Se liberar a palavra, está tudo resolvido. Só que nesse caso aqui, Jesus tocou 2 vezes para o cego ser curado. Será que é porque nesse dia Jesus estava fraco? Será que é porque nesse dia Jesus não tinha força? Então por que Jesus tocou de novo? Por que no primeiro toque ele não foi curado? Aí você tem que prestar atenção na palavra para você pegar essas pérolas que eu vou soltar para você. Porque isso aqui é fantástico. Desde o início do texto, você não vê o cego clamando, o cego não ora, o cego não pede, o cego não fala com Jesus. É alguém que vai clamar por ele. Quando Jesus cospe nos olhos e pergunta para ele, tá vendo alguma coisa? Vai ser a primeira vez que o cego vai falar. Então o processo de Jesus conversar com o cego e não fazer a visão dele ser estabelecida de maneira imediata, faz com que aquele cego exerça a sua fé e de maneira imediata comece a responder a Jesus. Então, por que ele não é curado de forma imediata? Primeiro, Jesus está estimulando a fé daquele cego. Porque ao contrário de outros cegos, por exemplo, Bartimeu que ficava, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, era um homem que já estava à beira do caminho, mas estava com fé, crendo que poderia ser curado. Mas esse homem, ele não estava nem orando, ele nem clamou, ele nem pediu ajuda a Jesus, foi alguém que está pedindo por ele. Você está entendendo o nível de fé que ele precisa ter? A dificuldade que ele tem de crer, talvez por muitos anos ficar naquele processo, talvez por muitas coisas arrancarem dele a fé. Aí Jesus vai fazendo as coisas gradativamente. Para quê? Para injetar fé, para estimular fé. Cuspiu nos olhos, pegou na mão. E aí, tá vendo alguma coisa? Ih, Senhor, tô vendo árvores que andam. Você consegue entender? Que existem coisas que Deus não fez de maneira imediata na tua vida, porque talvez Ele esteja colocando fé. Ele está fazendo crescer fé. Ele está fazendo nascer fé. Porque Ele viu que durante muito tempo esses problemas te abalaram. Durante muito tempo esse processo te abalou. Durante muito tempo esse sofrimento te machucou. Tem gente que está ouvindo essa palavra e está dizendo, não consigo nem ter mais fé. É tanto tempo orando, é tanto tempo clamando, é tanto tempo, eu não consigo nem mais orar, porque é muito tempo com o mesmo problema. Aí Jesus, ele não faz as coisas da noite para o dia, ele vai fazendo gradativamente. Um dia Deus fala com você, no outro dia Deus cura alguém, no outro dia Deus te dá livramento, no outro dia ele vai te dando sinais, vai mostrando que está contigo. Para quê? Para estimular a sua fé, para que você passe a crer e a entender que ele sempre esteve no controle de tudo. Segundo, ele não é curado de maneira instantânea, porque na vida desse cego aqui, ele vai passar primeiro um processo. Aí Deus disse para mim que existem milagres que ele faz de maneira instantânea. Ou seja, Jesus libera a palavra e a pessoa é curada. Outro, Jesus toca e de maneira imediata a pessoa é curada. Mas nesse caso, ele vai ser curado com o processo. Jesus cospe nos olhos, toca nele, toca de novo. Ou seja, tem um processo para ele ser curado. Então não tem como você ficar questionando a Deus e dizer, na vida de fulano é curada e eu não fui curado. Fulano recebeu e eu não recebi. Por quê? Porque cada pessoa Deus trata de uma forma. Da mesma maneira que eu disse para você que Bartimeu, Jesus tratou de uma forma. O cego de nascença, de João capítulo 9, Jesus tratou de outra forma. Cada pessoa Deus trabalha de uma forma diferente. Existem pessoas que Deus cura de maneira instantânea. Existem pessoas, por exemplo, que quando confessam Jesus, aceitam a Cristo, no mesmo ato elas já largam as drogas, já deixa a vida do mundo e se liberta. Mas tem outras que vão se convertendo com processo.
Porque nem todo mundo recebe de forma instantânea. Alguns passam pelo processo. Eu estou pregando para alguém que está desanimando porque está vendo os outros receberem e ele não está recebendo. Talvez você está vendo da direita receber e você não recebeu. O da esquerda receber e você não recebeu. Você está reclamando com Deus porque na vida dos outros as coisas acontecem instantâneas e na tua vida demora. É simples. É porque como o teu grau de incredulidade, de dificuldade, de propósito que Deus tem para fazer é maior, então ele vai aumentando o processo. Ele aumenta o processo para que se cumpra o propósito. Nem todo mundo ele cura no mesmo ato. Tem pessoas que vão passar pelo processo. Tem gente que vai se libertando dia após dia. Tem gente que vai se curando dia após dia. Tem gente que Deus vai usando o médico. Tem outros que Deus não usa o médico. Tem outros que Deus toca com a mão. Tem outros que ele não precisa da mão, ele cospe. Tem outros que ele não precisa cuspir. Tem outros que ele libera só uma palavra, receba a libertação. E a pessoa recebe. Então, cada pessoa Deus trata de uma forma. Agora, o fato de Deus trabalhar com você com um processo não significa que ele não te ame. Pelo contrário, é por te amar que ele está permitindo o processo. Para você aumentar a tua fé, para você ter ânimo, para você se sentir estimulado em viver o propósito de Deus. Aí o texto diz que Jesus, então, toca novamente, a visão dele vai ser reestabelecida, de modo que ele vai conseguir enxergar todos de maneira completa. Eu quero liberar uma palavra para você e dizer que Jesus hoje está tocando sobre a sua vida. Ainda que Jesus precise tocar 2 vezes, ele vai tocar. Ele vai tocar na tua casa, ele vai tocar na tua família, você recebe isso? Então escreve nos comentários, declara aí pela fé, no nome de Jesus, eu creio que ele está tocando em mim. Receba o toque da palavra de Jesus, receba o toque dele na tua casa, receba o toque dele na tua família, receba o toque dele na tua saúde, seja limpo agora de toda enfermidade, seja curado agora de todo mal, seja liberto, receba o toque do Senhor. Talvez ele esteja trabalhando com processos, te ensinando, te preparando, mas ele não se esqueceu de você, ele continua te amando, ele continua tendo você como coroa da criação e ele vai tocar sobre a sua vida para que milagres aconteça. Você recebe o toque? Então declara nos comentários, eu recebo o toque do Senhor, recebo o toque do Senhor na minha vida, na minha casa, seja tocado pelo Senhor aonde você estiver e que a sua visão seja restabelecida agora no nome de Jesus.